Meu nome é Antônio Gadelha, nós estamos lançando um curso de ultrassonografia chamado Espectro Cursos aqui em Campina Grande, e a partir de agora nós vamos lançar alguns vídeos chamados Dicas de Ultrassonografia. Então, é esse nosso primeiro vídeo e nós vamos falar um pouco sobre o cálculo da idade gestacional no primeiro trimestre da gestação pela medida do comprimento cabeça-nádega. Então, vou compartilhar aqui minha apresentação. Então, como fazer o cálculo da idade gestacional no primeiro trimestre da gestação? A gente sabe que a medida do comprimento cabeça-nádega é padrão ouro para o cálculo da idade gestacional no primeiro trimestre. Está um desvio padrão de apenas 5 dias. As medidas do CCN eles podem ser realizadas tanto pela via transabdominal como pela via transvaginal. Interessante notar que medidas precoces do comprimento cabeça-nádega estão relacionadas a erros na idade gestacional. Então, o que acontece muitas vezes é que a paciente vem precocemente para um exame de ultrassom, com 6 semanas, e nós estabelecemos aí o comprimento cabeça-nádega, estabelecemos uma idade gestacional com a data provável do parto, e quando essa paciente retorna numa idade gestacional adequada para a medida do CCN e cálculo dessa idade gestacional, nós fazemos essa medida e nós vamos ver que existe uma diferença importante entre o cálculo inicial e o cálculo realizado neste exame de idade adequada. Então, o período ideal para a medida do CCN é de 8 a 13 semanas e 6 dias, esse período ideal em relação ao cálculo da idade gestacional. Medida de CCN de 8 a 13 semanas e 6 dias aparece como um método mais confiável para estabelecer a idade gestacional. Isso foi publicado no Guideline ESLOG de 2019 e é utilizado em todo o mundo. O que a gente deve ter cuidado na medida do CCN para o cálculo da idade gestacional? Primeiro, a gente tem que utilizar uma magnificação suficiente para permitir a colocação precisa dos transdutores. Então, não adianta a gente fazer aquela imagem muito distante, tem que usar a profundidade adequada e o zoom adequado para permitir que a gente posicione esse caliper adequadamente na medida do comprimento cabeça-nádega. Vejam que a 84 milímetros CCN, a gente tem que utilizar a medida do comprimento cabeça-nádega para o cálculo da idade gestacional. Mas, acima de 84 milímetros, nós já vamos usar a circunferência cefálica para o cálculo da idade gestacional e não a medida do comprimento cabeça-nádega. Portanto, pessoal, na ausência de intercorrências, não há nenhuma necessidade da realização da ultrassonografia antes de 11 semanas de gestação. O que recomenda é que toda gestante deve apresentar ultrassom de 11 a 13 semanas e 6 dias de gestação. Por quê? Porque nessa época é uma época boa para a gente medir o cálculo da idade gestacional, calcular a idade gestacional pelo CCN, como também uma época muito boa para você realizar a translucência nucal e estabelecer o risco de aneuploidia fetal. Quando a idade gestacional e o diâmetro biparietal forem estabelecidos pela medida correta do CCN, né, no primeiro trimestre, quer dizer, quando a gente calcula a idade gestacional no primeiro trimestre, os exames subsequentes não devem modificar esses dados. Então, se a gente tem uma paciente que chega na nossa clínica para avaliarmos, ela já tem um cálculo da idade gestacional pelo CCN, então nós vamos basear nesse cálculo de medida de CCN e não na nossa medida de diâmetro biparietal, de fêmur e de abdômen. Então, vamos manter a medida que foi estabelecida no primeiro trimestre da gestação para calcular a idade gestacional e, consequentemente, uma data provável do parto já estabelecida. Esses exames subsequentes que nós vamos ver já com 20 semanas, com 24, com 30, vão servir para avaliar o crescimento fetal, né, e não mais o cálculo da idade gestacional. Então, como devemos medir corretamente o CCN? Primeiro, a magnificação. O embrião ele tem que preencher pelo menos 30% do monitor. A gente não pode deixar o embrião preenchendo menos de 30%. Vamos colocar o embrião
de forma que o perfil, a cabeça, a coluna e a nádega sejam visíveis. E vamos estabelecer uma posição do embrião em que exista um fluido entre o tórax e o queixo. Então, essa é a posição correta da gente posicionar o embrião para medir o comprimento cabeça-nádega e calcular a idade gestacional. O posicionamento dos cálipers é muito importante, gente. Então, aqui, o posicionamento correto do cáliper, aqui o incorreto está em cima da linha calórica craniana, também incorreto aqui, tá certo? Subestimando a medida, e aqui também está incorreto, sobreestimando a medida. Então, vamos ter cuidado de posicionar corretamente os cálipers na medida do CCN para o cálculo da idade gestacional. Aqui mostrando o correto e aqui mostrando as imagens incorretas de medida de posicionamento do embrião para o cálculo, para a medida do CCN e cálculo da idade gestacional. Repetindo, até 84 milímetros de CCN, nós vamos utilizar CCN para o cálculo da idade gestacional. Acima de 84 milímetros, aí a gente passa a fazer o cálculo da idade gestacional pela circunferência cefálica. Então, eram essas dicas iniciais. Muito obrigado. Oportunamente, nós vamos lançar outras dicas de ultrassonografia aqui neste canal chamado Dicas de Ultrassonografia.